Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos dando sequência aqui à nossa aula de Direito do Consumidor. Na aula de hoje, a gente dá início ao estudo da relação de consumo. Vou compartilhar os slides aqui. Bom, o que vem a ser a relação de consumo, pessoal? O que vem a ser a relação de consumo, né? A relação de consumo, na verdade, a sua existência é que vai definir se serão aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ou não. Por isso é muito importante se entender, né, se numa determinada situação há uma relação de consumo ou não. E como que vai definir, né, como que é definido se há uma relação de consumo? Bom, vai ser pela presença, né, dos elementos da relação de consumo, que são os elementos subjetivos e são os sujeitos. Então, é um consumidor e um fornecedor. O elemento objetivo é o objeto das prestações, que pode ser produto ou serviço. Então, para uma relação de consumo, é necessário que exista um consumidor de um lado do contrato e o fornecedor do outro lado, não necessariamente de contrato, a gente vai ver, tá? Mas é necessário que exista um consumidor ou um fornecedor e que o objeto aí seja produto e serviço. E é isso que a gente vai estudar, beleza? Bom, o consumidor ele pode ser padrão, também chamado de standard, ou por equiparação, também chamado de bystander. E o por equiparação é previsto nos artigos 2º, parágrafo único, 17 e 29 do CDC. Consumidor padrão, o standard, é a toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então veja, pessoal, primeiro aí ponto de atenção é que o consumidor pode ser pessoa jurídica também, beleza? Não só pessoas físicas são consumidoras, mas também pessoas jurídicas. Ok, primeiro ponto de atenção. Segundo ponto aí de atenção é esse destinatário final, né? O que vem a ser um destinatário final de um produto ou de um serviço? Isso gerou diversas discussões na doutrina e na jurisprudência. No primeiro momento, o STJ entendeu, né, pela teoria maximalista. Posteriormente, ele adotou a teoria finalista. E hoje em dia ele adota a teoria finalista mitigada, de forma mitigada, também chamada de teoria finalista aprofundada. Ok? A gente vai ver cada uma dessas teorias, tá? Todas essas teorias elas são relacionadas ao conceito de destinatário final, que vai implicar, né, em dizer se uma determinada pessoa física ou jurídica é ou não consumidora, é ou não destinatária final e, portanto, consumidora. Então, pela teoria maximalista, também chamada de teoria objetiva, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário fático, não importando se adquire para uso pessoal ou se adquire para o desempenho de atividade ou profissão. Veja, portanto, pessoal, que é uma teoria que ela vai ampliar o conceito de consumidor na medida em que basta que você adquira um produto, né? Ou um serviço, desde que não tenha como objetivo a revenda, né? Mas você vai utilizar esse produto ou serviço, você é considerado consumidor. Então, por exemplo, a aquisição de energia elétrica, tanto por uma pequena, né, quanto por uma grande indústria. Essa pequena e grande indústria seriam considerados consumidores. A aquisição de um computador por um advogado, esse advogado seria considerado consumidor. A aquisição de um computador por um grande escritório de advocacia, esse grande escritório de advocacia seria considerado consumidor. A aquisição de motor, né, ou de parafusos por uma fábrica de automóveis, essa fábrica de automóveis seria considerada consumidora para a teoria maximalista, ok? E aí eu destaquei um trecho do livro do Sérgio Cavalieri, que ele comenta sobre a teoria, o seguinte: a corrente maximalista ou objetiva entende que o CDC, ao definir o consumidor, apenas exige para sua caracterização a realização de um ato de consumo. A expressão destinatário final, pois, deve ser interpretada de forma ampla, bastando a configuração do consumidor que a pessoa física ou jurídica
se apresente como destinatário fático do bem ou serviço, isto é, que o retire do mercado, encerrando objetivamente a cadeia produtiva em que inseridos o fornecimento do bem ou a prestação do serviço. Não é preciso perquirir, analisar a finalidade do ato de consumo, ou seja, é totalmente relevante se a pessoa objetiva, né, busca a satisfação de necessidades pessoais ou profissionais, se visa não o lucro ao adquirir a mercadoria ou usufruir do serviço. Dando ao bem ou serviço uma destinação final fática, a pessoa física ou jurídica, profissional ou não, caracteriza-se como consumidora. E aí eu trouxe aí também a teoria finalista, tá? Que foi posteriormente adotada pelo STJ e que, para essa teoria, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como destinatário fático e também econômico. Portanto, ela não admite que o consumo seja feito com o objetivo de incrementar uma atividade profissional lucrativa, ou seja, para o desenvolvimento de uma outra atividade, né? Então, vocês vejam que essa teoria, enquanto a teoria maximalista ampliava bastante o conceito de consumidor, a teoria finalista ela reduz bastante o conceito de consumidor, na medida em que, em todos os exemplos anteriores que eu havia dado, em nenhum deles, nenhuma das partes seria considerado consumidor, tá? Então, a doceira, né, que compra açúcar para fazer doce, não vai ser consumidora. A fábrica de automóveis que compra o motor ou o parafuso para construir o seu automóvel não seria consumidor. A costureira que compra uma máquina de costura também não vai ser considerada consumidora. Por quê? Porque todas essas pessoas elas utilizam desses bens que elas estão adquirindo para seu desenvolvimento de sua atividade negocial, beleza? Então, quem seria consumidor? A pessoa que compra pão para consumir, né? Que compra leite para tomar em casa, a pessoa que compra o fogão para usar na sua casa, para tarefas domésticas, não para cozinhar profissionalmente, né? A pessoa que compra uma televisão para assistir em casa, com a família, essas pessoas seriam consumidoras. Mas caso você introduzisse, né, o objeto, esse bem, numa atividade negocial, como por exemplo do fogão, caso a pessoa fosse uma cozinheira, né, que vendesse quentinhas, produzisse ali produtos a serem vendidos com base no fogão, ela não seria considerada consumidora, assim como a costureira, né, que comprasse uma máquina de costura para costurar, para vender roupas, não seria considerada consumidora. Isso significa que, se ela comprasse uma máquina de costura e desse problema na máquina de costura, ela não teria a seu favor os benefícios aí trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Benefícios esses, pessoal, relembrando que não buscam fazer com que o consumidor prevaleça frente ao consumidor, frente aos fornecedores, né? Mas apenas que fornecedores e consumidores, se igualem na relação, né? Haja uma paridade de força entre as partes, que são partes desiguais, né? Então eu trouxe aí também um trecho do livro do Cavalieri que ele vai comentar sobre essa teoria. Consumidor, em síntese, é aquele que põe fim a um processo econômico, que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira o bem ou serviço de circulação do mercado para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria. Por isso, fala-se em destinatário final econômico, e não apenas fático. Haja vista que não basta o consumidor ser adquirente ou usuário, mas deve haver o rompimento da cadeia econômica com o uso pessoal, a impedir, portanto, a reutilização dele no processo produtivo, seja na revenda, no uso profissional, na transformação por meio de beneficiamento ou montagem, ou de outra forma indireta. A relação de consumo não pode ser confundida com relação de insumo. E eu trouxe umas decisões do STJ nessa linha de entendimento. Tá? A primeira aqui é de 2005, ministra Nancy Andrighi, ela fala o seguinte: para caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser o adquirente ou utente destinatário final fático do bem ou serviço, deve ser também o seu destinatário final econômico. Isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado o bem ou serviço no processo produtivo, ainda que de forma indireta. De forma indireta seria, por exemplo, uma grande fábrica, uma grande indústria que consome energia, né?
Ela não vende energia, ela não transforma essa energia, ela usa essa energia, na verdade, para que as suas máquinas funcionem para a produção do automóvel, né? Nesse caso, ela não seria, ela utiliza apenas indiretamente a energia, né? Não seria consumidora também, tá bem? Uma outra decisão aqui da segunda sessão da STJ, relator ministro Fernando Gonçalves. Para que o consumidor seja considerado destinatário econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica por ele desenvolvida. O produto ou serviço deve ser utilizado para atendimento de uma necessidade pessoal própria, pessoal do consumidor. Né? Então, o advogado que compra um laptop, né, para trabalhar, ele não seja consumidor porque ele está usando esse bem aí para exercer sua atividade, certo? Mesma coisa costureira, doceira, os casos que a gente já viu. Só que vejam que em determinadas situações isso geraria uma injustiça, né? Pensa no caso da costureira. Pode ser uma pessoa super humilde, não tem conhecimento nenhum ali sobre máquina de costura, ela compra uma máquina de uma grande fabricante e a máquina apresenta problema, né? É justo afastá-la da proteção do Código de Defesa do Consumidor? Parece que não. E aí, nesse sentido, caminhou o STJ para o desenvolvimento da teoria finalista, manutenção da teoria finalista, mas de forma mitigada ou aprofundada. E para essa teoria, vai considerar consumidor tanto a pessoa física ou jurídica, que adquire produto ou serviço para uso pessoal, quanto os profissionais liberais e os pequenos empreendimentos, que conferem ao bem adquirido a participação no implemento de uma unidade produtiva, mas que, porém, sejam vulneráveis, né? Justamente o caso da costureira ou da doceira, que compra ali, né, açúcar e produtos para fazer doces, para revender na rua, para revender no colégio do filho, etc. E aí trouxe uma decisão do STJ de 2013. A jurisprudência dessa corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, físico ou jurídico, embora não seja tecnicamente a destinatária final, né, do produto ou serviço, e aí leia-se final econômico, se apresenta em situação de vulnerabilidade. E aí destaquei um trecho aqui do livro do Sérgio Cavalieri Filho. Voltemos ao exemplo do advogado que adquire livros e computadores para usá-los profissionalmente. Para os maximalistas, como visto, quer se cuide de um só profissional, iniciante ou não, ou de um grande conceituado escritório nacional de advocacia, aplicar-se-iam as normas do CDC. Os finalistas excluiriam a relação da incidência do CDC em ambos os casos. Já para a corrente finalista atenuada, mitigada ou aprofundada, na hipótese de profissional iniciante ou de uma pequena banca, a relação passaria a ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Beleza, pessoal? Nesse melhor aí. Inclusive, isso foi tema, né, da edição 39 da Jurisprudência em Tese do STJ. Se vocês entrarem no site do STJ, vocês conseguem ver lá as jurisprudências em tese. Acho que está dentro de jurisprudência, e vocês vão lá, jurisprudências em tese ou consulta. E aí tem várias edições, cada edição trata de um tema, né? Na edição 39, cadê? Na edição 39 consta o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Destinatária final, lê-se destinatária, né, fática e econômica, né, porque a teoria é finalista. Só que ela é abrandada, admitindo exceções quando houver, né, quando uma das partes for vulnerável. Então, exemplos aí, a costureira, o taxista, o próprio caminhoneiro, né, compra um caminhão para exercer sua atividade, o caminhão dá algum problema, ele é considerado consumidor frente à vendedora e à fabricante, ok? Taxista, a mesma coisa. Beleza, só que na prática, pessoal, né, existem zonas fáceis de definir, como, por exemplo, a costureira, o caminhoneiro, né, a doceira, são situações fáceis de definir que há uma vulnerabilidade, mas diversas situações você fica numa área de penumbra, né, que não é fácil dizer se a parte é vulnerável a incidir
o CDC com base na aplicação da teoria do finalismo mitigado, ou não, que a parte não é vulnerável a não ser incidir, não se aplicar o CDC, mesmo se valendo da teoria do finalismo mitigado. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Algumas questões vocês vão ver que são mais fáceis de enxergar, outras não são mais fáceis, são controversas, inclusive há divergência nos próprios tribunais em algumas situações sobre a aplicação ou não do CDC em determinada hipótese, tá? Beber uma água aqui. Maria comprou o imóvel na planta da imobiliária ABC para fins de investimento. Veja que não foi para morar, foi para investir. Ou seja, iria alugar o imóvel quando este ficasse pronto. Ocorrendo uma discussão judicial entre Maria e a imobiliária em razão da demora na entrega do imóvel, Maria seria considerada consumidora? Olha, se você está defendendo a imobiliária, você vai dizer que não pela teoria do finalismo, né? Teoria finalista. Ou seja, ela não era destinatária final fática e econômica do bem, visto que ela ia utilizar esse imóvel para alugar, né? Ela não ia morar lá, ela não ia encerrar o contrato. Portanto, não incidiria o CDC. Já se você está defendendo a Maria, você vai argumentar que na verdade, muito embora ela realmente possa investir, usar esse imóvel para investimento, né, ela é vulnerável frente à imobiliária e, portanto, pela teoria do finalismo mitigado, incidiriam as regras, as normas, né, regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, tá? E a discussão justamente é essa no caso. Entendeu-se aqui o seguinte: o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo com o intuito de investir ou oferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada, se tiver agido de boa fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário, nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional, figura do consumidor investidor, não abrangendo, contudo, né, aquele que desenvolve atividade de desenvolvimento de maneira reiterada e profissional. Portanto, aqui no caso da Maria, teria que ser perquirido, né, analisado se ela é uma investidora profissional, se ela faz isso reiteradamente, então conclui-se que ela detém conhecimentos próprios, né, de compra e venda de imóveis na planta, ou não, se ela foi uma compra e venda ocasional, de forma a incidir aí pela teoria do finalismo mitigado, CDC, beleza? Vejam, estão entendendo como vocês vão trabalhar com isso na prática, pessoal? Beleza. Uma outra questão aqui. Guilherme, que é dentista, comprou da empresa ABC uma máquina para confecção de próteses dentárias. Ocorre que a máquina não funcionou corretamente e, por tal razão, Guilherme ajuizou a ação em face da empresa. A relação de consumo entre as partes, a discussão vai passar por isso também, né? O Guilherme ele não está comprando a máquina para o uso pessoal, é para o uso profissional, né? Ele vai utilizar isso na sua atividade. Portanto, aplicar-se-ia o CDC ou não? Bom, o tribunal aqui do Rio de Janeiro entendeu que, pela teoria do finalismo mitigado, sim, ele era considerado consumidor, tá? No caso, a parte autora é uma pessoa física que exerce a profissão de dentista, estando em patamar financeiro e principalmente técnico nitidamente inferior aos da empresa no tocante aos produtos por esta fornecidos. Portanto, aplicou o CDC. Lembrar aí que a vulnerabilidade, ela tem, né, a gente analisou várias espécies de vulnerabilidade, né, econômica, financeira, né, jurídica. Então, o consumidor, a pessoa para ser considerada consumidor pode se enquadrar em qualquer espécie de vulnerabilidade. No caso, ele analisou uma vulnerabilidade financeira e vulnerabilidade técnica também. Bom, agora a gente começa aqui a entrar nas questões mais controversas. Madeirama Indústria e Comércio de Madeiras recebeu notificação, o famoso TOI, né, termo de ocorrência de irregularidade, por suposta irregularidade na utilização do serviço de energia elétrica. Faltou aqui energia, deixa eu consertar. Serviço de energia elétrica, vindo a sofrer cobrança a título de recuperação de consumo.
A empresa deseja ajuizar a ação para discutir o TOI, mas antes quer saber se poderá se valer das regras protetivas do CDC. Como advogado da empresa, como você responderia? A questão aqui já é um pouco mais complexa, porque não é, né, não é um dentista, não é, no primeiro exemplo, qual era o primeiro exemplo? Não era uma pessoa que adquiriu um imóvel, né? Já que já é uma pessoa jurídica, é uma indústria e comércio de madeira. Como é que vocês responderiam? Bom, certo, pessoal, e aí, falando aí pela experiência de quem já trabalhou em empresa, né? É você apresentar ambas as possibilidades, certo? Você não vai definir uma possibilidade sabendo que existe chance de ter um entendimento diferente, né? Então, você vai ter que apresentar, né, as teorias, informar, né, que o caso pode ser enquadrado numa e noutra, né? E até você pode dizer, olha, eu acho que deveria sim, a gente pode defender que se enquadra nesse, mas não há uma certeza absoluta, e explica a situação e deixa para os, né, para quem for o gestor da área tomar a decisão baseado no seu posicionamento, né? Mas o advogado de empresa, né, recomenda que ele não feche uma posição, a não ser que seja um caso claro, né, que seja pacífica a questão, mas num caso assim controverso, é prudente que você apresente, né, a controvérsia, os justificativas de cada posição, a forma como você poderia tentar defender a empresa para se enquadrar no CDC, né, mas deixar claro que essa opção não é necessariamente vai ser acolhida, adotada pelo julgador, né? Então apresentar também os riscos, beleza? Então vamos lá. Ver como é que decidiu aqui, né? Cuida-se de demanda na qual se discute o TOI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, vez que a autora, empresa de pequeno porte, demonstra vulnerabilidade técnica e econômica em relação à concessionária de serviços públicos. Continua. Bom, ela vai falar de dano moral, que não é o nosso caso aqui, e vai dizer que o TOI foi indevido porque não cumpriu as regras específicas ao TOI, beleza? Então vejam que a decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que, nesse caso, a empresa era considerada consumidora frente à prestadora a empresa prestadora de serviços de energia elétrica, beleza? Só que num caso bastante similar, do mesmo tribunal, eu encontrei uma decisão em sentido inverso, né? Era uma empresa chamada Pão e Etc. Padaria e Lanchonete. Mesma coisa, ajuizou a ação em fase da Light em razão de cobranças de recuperação de consumo, o famoso TOI. E aí o tribunal entendeu o seguinte, ó, o tribunal de primeiro grau julgou parcialmente os pedidos, entendendo haver relação de consumo. Tá? No recurso da Light, na verdade, quem apelou nem foi a Light, foi a autora. Provavelmente ela não recebeu o dano moral, alguma coisa assim, e quis recorrer. Né? E aí o recurso foi direcionado a uma das câmaras especializadas em direito do consumidor, que hoje em dia já nem tem mais, mas teve uma época que teve aqui no Tribunal de Justiça a Câmara Especializada em Direito do Consumidor. Só que a Câmara disse, olha, não é caso de relação de consumo, então eu não sou competente para julgar, entenderam? Então, o juiz de primeiro grau, a relação de consumo, condenou, poderia condenar também se entendesse não haver relação de consumo, ok, pessoal? A condenação ou não é o que a gente está discutindo aqui, tá? O que a gente está discutindo aqui é se há ou não relação de consumo. Então, o primeiro grau entendeu que é a relação de consumo, a própria autora apelou, a padaria apelou, e o processo foi remetido a uma das câmaras especializadas de direito do consumidor, e a Câmara disse, eu não sou competente para julgar, porque aqui a relação não é de consumo. Então, vou declinar a competência para uma Câmara Civil. Declinou para a 16ª. E aí, o que a 24ª, que era a Câmara Especializada, disse? Da mesma forma, não se verifica no caso situação de vulnerabilidade de qualquer natureza a ensejar a aplicação do CDC, uma vez que a questão posta de direito entre partes com paridade de arma, inexistindo vulnerabilidade fática, socioeconômica, jurídica ou técnica, razão porque inexiste aqui relação de consumo. E aí redistribuiu para a 16ª Câmara Civil, que não era especializada. E o que a 16ª Câmara Civil entendeu? Epa, eu não posso julgar, porque aqui há relação de consumo. Quem tem que julgar é a 24ª que me encaminhou esse processo.
Isso é o famoso conflito de competência negativo, né? Quando nenhum dos órgãos julgadores se entende competente, né? E aí, o que entendeu a trecho da decisão, né, da 16ª Câmara Civil? Conforme disposto no regimento interno, né, cabe às câmaras especializadas o julgamento que versa o direito do consumidor. Em se tratando de definição de quem seja consumidor e de quem seja consumidor, a doutrina e a jurisprudência indicam a existência de duas correntes, a finalista e a maximalista, sendo que tem prevalecido a primeira corrente. No que tange às pessoas jurídicas, tem-se utilizado uma interpretação denominada de finalismo aprofundado, no sentido de que incide o CDC, no caso de empresas que utilizem insumos para a sua produção, porém não para a área de sua expertise ou com utilização mista, principalmente na área de serviço, e estando caracterizada a sua vulnerabilidade. Note-se que, na hipótese inteira, estamos diante de uma situação fática que se amolda com a exceção, posto que a autora não é pessoa jurídica de grande porte, trata-se de uma padaria e lanchonete, estando evidenciada a sua vulnerabilidade diante da ré, notadamente a técnica e a fática. Com efeito, há vulnerabilidade técnica na medida em que a parte autora não tem conhecimento específico sobre o que está adquirindo, isto é, não há relação entre o seu negócio e o setor de energia elétrica, notadamente no que se refere à questão da regularidade do seu medidor de energia elétrica. A vulnerabilidade fática também está presente, posto que a ré se encontra em posição de superioridade, em razão de seu evidente poder econômico em relação à parte autora. Vejam, portanto, que o próprio tribunal aqui do Distrito do Rio de Janeiro divergiu acerca de um caso concreto se determinada parte seria considerada consumidora ou não, né? Então, como eu falei, o famoso conflito negativo de competência, a decisão caberia aí ao órgão especial do Tribunal de Justiça para definir quem era, só que antes do julgamento deixou de haver essas câmaras especializadas, então perdeu o objeto, e aí ela foi julgada pela 24ª, que já não era mais especializada. No caso, ela até julgou procedente o recurso, anulou o TOI, ok? É porque o primeiro grau é que não é nosso objeto aqui, mas ele já tinha julgado procedente, né? Apenas para refaturar o TOI, não era para anular. Então ela conseguiu aí, ao invés de refaturar o TOI, ela conseguiu a anulação. Beleza. E aí, o que eu encontrei aqui? Um link do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com diversas decisões de conflito de competência, discutindo justamente se no caso concreto existia ou não a relação de consumo, né? Então são várias decisões em que ambas as câmaras defendiam não, uma defendia, né, existir relação de consumo e passava para a outra, e a outra dizia que não existia relação de consumo e passava para a primeira, né? Então, por curiosidade, vocês podem acessar aí e se divertir, beleza? Beber uma água aqui. Bom, vocês estão vendo então, pessoal, como isso dá para brincar, né? O que é bom? Como advogado, você vai, a depender de quem é seu cliente, você vai poder tentar, com base nessa teoria, enquadrar o seu cliente na relação de consumo, né? Ou afastar, caso ele seja o réu, né? Tentar afastar a relação de consumo da hipótese, beleza? Um outro caso aqui. A agência de viagens Viagem Feliz Limitada alega ter sido surpreendida com o encerramento unilateral de sua conta corrente pelo Banco Amigão S.A. A relação de consumo, discussão a mesma, os mesmos fundamentos já tratados. No caso aqui, o Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que, pela teoria finalista mitigada, a empresa autora é vulnerável na relação jurídica firmada com a instituição financeira de porte nacional, portanto, aplica-se o CDC à hipótese. Bom, fechando então as teorias, é muito importante que vocês tenham compreendido bem o conceito de consumidor. Isso faz total diferença na vida prática do advogado, do operador de direito, tá? E a gente passa aqui para outras espécies de consumidor, né? O artigo 2º ele só fala pessoa física ou jurídica, mas também se defende, se entende de forma pacífica, tá, pessoal? Que também entes despersonalizados, como condomínio, massa falida, espólio, podem ser consumidor. Condomínio, só lembrar que a divergência na doutrina, né, seria ente personalizado ou seria uma pessoa jurídica. Com a cobrança de um determinado valor, se entendeu que o condomínio era consumidor, tá? E aí aplicou o artigo 42, que trata da devolução em dobro do valor cobrado, que a gente vai tratar mais à frente sobre isso, tá? Teve até uma mudança recente de posicionamento do STJ sobre essa questão que eu vou tratar com vocês.
E aí eu trago alguns questionamentos aqui para a gente bater um papo, né, se há relação de consumo em algumas situações. Por exemplo, o condômino e o condomínio edilício, né, o morador e o condomínio. Há relação de consumo? Entende-se que não, já que no caso de condomínio edilício, há essencialmente uma relação de domínio entre bens e não diretamente entre pessoas. Portanto, condômino e condomínio não há relação de consumo. Entre locatário e locador, há relação de consumo, pessoal? Majoritariamente entende-se que não, sob a justificativa de que haveria um estatuto próprio a reger tal relação, que é a lei de locações. E aí, nesse sentido, eu trouxe uma decisão da STJ. Ação de cobrança, contrato de locação, inaplicabilidade do CDC ao contrato de locação, regida especificamente pela lei de locações. Todavia, é importante ressaltar que há autores que defendem que haveria relação de consumo caso o locador fosse um profissional na atividade locatícia, aplicando-se a teoria do diálogo das fontes. Então, se afastaria essa alegação de existência de um estatuto próprio. Atenção, aí fazer uma observação que essa é importante. Também importante. Né? Entre locador e imobiliário, ou entre locatário e imobiliária, que prestam serviço a eles, há relação de consumo tranquilamente, beleza? O que a gente estava aqui tratando era o locador e o locatário em si, tá? Beleza, agora um aspecto muito importante para a gente, né? Interessa muito a nós, advogados. Entre advogado e cliente, há relação de consumo? O que vocês acham? Se a gente tivesse que fazer um lobby, a OAB tivesse que fazer um lobby, faria lobby para ter relação de consumo ou para não ter? Para não ter, pessoal. O STJ entende que não. Inclusive, isso foi anunciado aí daquela mesma edição de jurisprudência em teses, acho que é a mesma, número 39, diz o seguinte: não se aplica o CDC à relação contratual entre advogados e cliente, ainda bem, isso para a gente é bom como advogado, a qual é regida pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. O argumento é de que, além de que há estatuto próprio, argumenta-se o fato de que as atividades do advogado encontram fortes limitações éticas, não sendo possível enquadrá-las como atividade fornecida no mercado de consumo, pois a tornaria uma atividade mercantil, o que é vedado pelo Estatuto da Advocacia. A verdade, pessoal, é que, assim, pelo Estatuto, realmente há essa ideia de que a atividade de advogado não pode ser mercantil, mas na prática a nossa atividade é como qualquer outra, né? A gente presta serviço, a gente tem limitações, né, de publicidade e tudo mais, mas eu entendo como uma atividade mercantil, tá? É uma atividade, acho que o escritório, inclusive, deve ser gerenciado como se uma empresa fosse. Não vejo essa ideia de que a advocacia não buscaria o dinheiro, né? Buscaria a justiça, um bem maior. O advogado busca também, claro, busca satisfazer os interesses do cliente, mas busca também a remuneração, né? Como qualquer atividade, beleza? E aí, por isso, alguns autores eles entendem que se aplica sim o CDC, tanto pelo diálogo das fontes, que afastaria a alegação de existência do estatuto próprio, quanto pelo fato de que o sentido de mercado de consumo seria aquele de sociedade de consumo em massa, sem que haja efetivamente um fim comercial de lucro direto. Nesse sentido, Tartucci pensa dessa forma. Beleza, fechamos então o conceito de consumidor standard, né, o consumidor padrão. E aqui a gente começa a analisar o consumidor por equiparação, bystander. Quem é essa pessoa? Bom, como já adiantado, é previsto no artigo 2º, parágrafo único, 17 e 29. Trata-se de norma de extensão para abarcar terceiros no conceito de consumidor. Mesmo aqueles que não estão incluídos no conceito que a gente já estudou, podem ser considerados consumidor se estiverem expostos aos efeitos das atividades dos fornecedores, podendo ser por eles atingidos ou prejudicados. Então, veja, mesmo uma pessoa que não seja consumidora padrão, né, não tenha adquirido um produto ou serviço, ela pode ser considerada consumidora, né, por equiparação, para fins de protegê-la, em algumas situações específicas. Que situações são essas?
é previsto no artigo 2º, parágrafo único, que diz que se equiparam aos consumidores a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Esse artigo é mais utilizado aí para os órgãos, né, moverem aí ações coletivas em prol dos consumidores, mesmo que não consiga determinar naquele momento quem foram os consumidores atingidos, né? Artigo 17, equipara-se a consumidor todas as vítimas do evento, e aí você, qualquer vítima de acidente por fato do produto ou serviço, são chamados terceiros vítimas. Então, imagina que uma pessoa comprou um veículo e esse veículo tinha um defeito de fabricação, o motor explodia quando se atingia 10 km rodados. A pessoa estava dirigindo, atingiu 10 km, o motor explodiu, matou a pessoa, que era consumidora, porque ela comprou o veículo, né? Mas atingiu também, com a explosão, né, o carro se desgovernou, acertou um outro veículo do lado e atropelou ainda uma pessoa que estava passando na rua. Essa pessoa que estava passando na rua e esse motorista do veículo que foi acertado, eles não são consumidores naquela relação, né? Eles não compraram aquele carro defeituoso. Porém, com base no artigo 17, como eles são vítimas de um acidente de consumo, a eles serão aplicadas as regras e princípios, as normas do CDC, beleza? Eles são considerados consumidores por equiparação. E o artigo 29, que diz que equipara-se a consumidores, todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais. Isso a gente vai ver ainda nesse artigo. No momento, então, que a pessoa é exposta à prática comercial, à publicidade, ela passa a ser consumidora. Mesmo que ela não adquira esse produto, mesmo que ela não compre esse produto ou serviço, né, o simples fato dela ser atingida pela publicidade já o torna consumidora por equiparação. Beleza? Mais um exemplo aí do artigo 17 é você compra uma TV. E aí você chama os amigos para tua casa para assistir um jogo de futebol. E aí a TV explode, né? Causando danos aí a você e a seus amigos. Você é consumidor, que você comprou a TV. Seus amigos não. Mas seus amigos vão ser considerados consumidores por equiparação e a todos vão ter aí o benefício, né, das normas do CDC. Beleza? Sobre esse aspecto, pessoal, de consumidor por equiparação, trouxe uma decisão, trecho de um voto aqui de um recurso especial do STJ, que conceitua, né, essas questões. Achei bacana para exemplificar para vocês. Aí vai dizer o seguinte: toda e qualquer vítima de acidente do consumo equipara-se ao consumidor para efeitos da proteção conferida pelo CDC, abrangendo os chamados bystanders na terminologia da common law, que são os terceiros que, embora não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço. No conceito de bystander, estão abrangidos tanto o usuário direto do bem adquirido por outro consumidor, como a empregada doméstica que está trocando botijão de gás defeituoso que explode em suas mãos, quanto espectador ou transeunte anônimo que se encontra nas imediações do local do evento no momento que se manifesta defeito. Como é o caso clássico de acidente de consumo de um automóvel desgovernado pelo estouro de um pneu defeituoso que vai atingir um pedestre na calçada. Foi o exemplo que eu dei, só que eu dei um exemplo mais espetacular, né? Espetaculoso, teve a explosão do motor. Enfim, são as vítimas ocasionais ou anônimas de um acidente de consumo. A análise rigorosa das cadeias contratuais de consumo, desde a fabricação do produto, passando pela redistribuição até chegar ao consumidor final, mostra que, frequentemente, as vítimas ocasionais de acidente de consumo não têm qualquer tipo de vínculo efetivo com o fabricante. Eu trouxe um caso aqui concreto para a gente, né, consolidar o nosso entendimento, beleza? Mauro, idoso, estava caminhando ao passar pela calçada de um posto de gasolina. Não, vamos lá. Mauro, idoso, estava caminhando quando, ao passar pela calçada de um posto de gasolina, sofreu queda e fraturou 3 costelas, pois o piso estava molhado. Havia uma mangueira no interior do estabelecimento que escoava água, porém não existia qualquer sinalização que alertasse para o perigo no local. O idoso ajuizou a ação pleiteando reparação por danos morais. Indaga-se: aplica-se o CDC ao caso? Entenderam? Ele estava caminhando,
passou por um posto de gasolina, escorregou, fraturou 3 costelas. O piso estava molhado por quê? Porque o posto de gasolina deixou uma mangueira ligada, escoando água ali direto para a calçada e não sinalizou perigo que isso causava aos pedestres. Bom, primeira pergunta, Mauro é consumidor padrão? Não, ele não consumiu nada, ele não adquiriu nenhum produto ou serviço do posto, né? Então, ele é consumidor? A resposta é sim, mas não por consumidor padrão, e sim pelo conceito de consumidor por equiparação. Tá? Então, muito embora o idoso não tivesse adquirido o produto ou serviço do posto, ele se enquadra como consumidor por equiparação, conforme artigo 17, por ter sido vítima de um defeito na prestação do serviço do posto. Nesse sentido, decisão do STJ, nos termos da jurisprudência firmada neste sodalício, o artigo 17 CDC prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando a proteção desse dispositivo legal a todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas do evento danoso resultante dessa relação precedente, decisão de 2018. Mais um caso aqui para a gente trabalhar. Maria descobriu, isso, caso é muito comum, Maria descobriu que seu nome havia sido negativado pelo banco ABC. Ocorre que Maria jamais celebrou o contrato com tal banco. Ao buscar informações, descobriu que um terceiro, fraudador, havia realizado empréstimos junto ao banco, se passando por ela. Indignada, procura você, advogado, para ajuizar uma ação. E aí pergunto ao advogado, a relação de consumo, doutor? Veja, ela não é a consumidora padrão, né? Porque ela nunca celebrou contrato com o banco. Então, ela não adquiriu nenhum produto ou serviço do banco. Todavia, ela foi vítima aí de um fato do serviço, né, o fato do produto, equiparando-se, portanto, à consumidora por equiparação. Nesse sentido, decisão do Tribunal aqui do Justiça do Rio de Janeiro. O artigo 17 CDC, em sintonia com as disposições constitucionais protetivas do consumidor, estende a proteção legal àquele que, sem ter relação direta com o prestador de serviço, sofre efeitos lesivos do serviço defeituoso. Confirmada a fraude por terceiros, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por equiparação, pela falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 CDC, dano moral configurado. Beleza? Tranquilo, gente? Vejam que é tranquilo, né? Assim, as questões conceituais não são tão tranquilas, mas quando vocês veem na prática como isso se desenvolve, creio que esclareça para vocês aí e torne a questão bem fácil de entender. Beleza, pessoal, fechamos então o conceito de consumidor. E aí qual é a outra parte, né? Qual é o outro elemento subjetivo dessa relação? É o fornecedor. O fornecedor ele é descrito, conceituado no artigo 3º do CDC, que diz o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou serviços, ou prestação de serviços. Vejam que é um conceito extremamente amplo, né? Abarca aí, quis abarcar quase tudo, né? Não deixou nada de fora. E isso é estratégico, tá? Foi uma estratégia legislativa para permitir enquadrar como fornecedor todos aqueles que atuam nas mais diversas etapas do processo produtivo. Então, já vamos para a pegada aqui. Tá? Pedro ele é arquiteto e ele vendeu sua geladeira para o seu vizinho João, pois ele havia adquirido uma geladeira nova. Então, o cara comprou uma geladeira nova, vou vender minha geladeira velha, eu estava conversando ali com o vizinho, eu tenho interesse, o vizinho comprou. Deu algum problema ali, ou não deu problema? A gente quer saber a relação de consumo, ou seja, Pedro é considerado fornecedor e João é considerado consumidor? O que vocês acham? Voltei até aqui para o conceito de fornecedor. O que vocês acham? Resposta, pessoal, não. Por que não? Porque se entende que o termo atividade, que está lá no artigo 3º, indica que o fornecedor é aquele que atua com habitualidade. Então, se o Pedro vivesse de compra e venda, né, de objetos, ele poderia ser enquadrado como fornecedor. Mas, no caso, não é. Ele é arquiteto
Ele comprou uma geladeira nova e vendeu a velha, uma atividade aí ocasional, né? Então, ele não é considerado consumidor, beleza? Isso é muito importante, isso engana muita gente, tá bem? Fornecedor, portanto, vai ser aquele que exerce a atividade de forma habitual. Bom, fechamos então o fornecedor, já viram que é um conceito super amplo, o que vai, na verdade, restringir é o fato de haver habitualidade ou não, né? E a gente chega a produtos e serviços. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Novamente, aí um conceito amplo, né? Para incluir diversos produtos ainda desconhecidos que futuramente vão ser lançados no mercado de trabalho. Então, exemplo, pessoal, pacote turístico, pacote de dados de telefonia. E aí tem uma observação importante, que as amostras grátis também estão inseridas no conceito, tá bem? De produto. A gente vai estudar isso sobre questões de gratuito, né? Ou aparentemente gratuito. Bom, e o serviço? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Portanto, serviço, qualquer atividade, nem precisava dizer, né, natureza bancária, financeira, de crédito securitário. Isso, na verdade, foi incluído aí porque os bancos eles já ajuizaram acho que foi uma ADIM, para que fosse aí constatado que o CDC não se aplicava às atividades bancárias, tá? Então, houve aí um reforço na própria legislação para dizer que sim, se aplica sim, mesmo na atividade bancária. A única exceção aqui é se o serviço ele for decorrente de uma relação trabalhista, beleza? Então, entre empregado e empregador não há relação de consumo, certo? Primeira observação, o serviço ele tem que ser remunerado, né? Se não for remunerado, não há relação de consumo. Segundo é que nas relações trabalhistas não há relação de consumo. Então, vamos para a prática já. Vamos para a prática. O supermercado ABC disponibiliza estacionamento gratuito para os seus clientes. Joana estacionou seu veículo e o mesmo foi furtado. E aí pergunta-se, há relação de consumo? O supermercado diz o seguinte, olha, para haver relação de consumo, esse serviço tem que ser remunerado. No caso, o estacionamento era gratuito, portanto, não há relação de consumo. Vocês, como advogado da Joana, o que vocês vão dizer? Vão dizer que há, sim, relação de consumo, porque o serviço é meramente, aparentemente gratuito, desde que o supermercado se beneficie indiretamente do estacionamento, atraindo maior clientela ao proporcionar confortos e comodidades. A remuneração está diluída e incluída em outros custos. É a mesma coisa, pessoal. Botei outros exemplos aqui que eu ia dar. Venda de produto com frete grátis. Mesma situação. Né? O frete não é grátis, o frete está incluído no preço do produto. Serviço de manobrista gratuito em estabelecimento comercial. Mesma situação, ele está ali querendo atrair mais clientes a oferecer esse produto, né? Transporte coletivo gratuito para idosos e deficientes. Isso nada mais é do que uma imposição legal, né, para celebrar um contrato de concessão de transporte, você disponibilizar transporte gratuito, né? Mas esse valor ele acaba sendo incrementado na tarifa, né, no preço para as pessoas que não se enquadram como beneficiários da gratuidade. Isenção de tarifas para certas atividades bancárias, mesma coisa, o preço está englobado ali nas outras taxas e tarifas, né? Ou mesmo na sua manutenção do dinheiro ali no banco, porque o banco se utiliza do seu dinheiro, né? Enquanto o seu dinheiro está lá. Aliás, vocês sabem que seu dinheiro não está no banco, né? De verdade. Se todo mundo sacasse o dinheiro, quem conhece aí o sistema bancário, se todo mundo sacasse o dinheiro ao mesmo tempo, não tem dinheiro para todo mundo. O banco ele não mantém o dinheiro ali. Tem uma regra que permite uma alavancagem na utilização dos valores depositados, salvo engano, é até 6 vezes, tá, o valor depositado. Isso às vezes varia, então eu não sei como é que está atualmente, mas salvo engano é 6 vezes. Então, existe 6 vezes mais dinheiro no mundo, ou pelo menos no Brasil, do que consta das aplicações financeiras das pessoas, beleza? Essa é a famosa multiplicação. Venda de produto com instalação grátis. Ora, a instalação não é grátis, ela já está incluída ali no preço da venda do produto, certo? Então, são todos exemplos aí de serviços aparentemente gratuitos e que, portanto, vão, né, havendo aí, claro, os demais requisitos para se
para se definir existir um consumidor e um fornecedor, vão justificar a incidência do CDC. E aí eu trouxe uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que vai tratar sobre isso. A ação ajuizada em face da administradora de shopping center por um seu frequentador. Isso é bem comum também, pessoal, a ação de pessoas no shopping, tá? Relação de consumo materializada, no caso concreto, já pelo próprio ingresso no estacionamento do centro comercial, serviço remunerado. E que, mesmo que não fosse, enquadrar-se-ia na modalidade dos serviços só aparentemente gratuitos, subsunção aos conceitos legais de fornecedor e consumidor, queda da própria altura diante do escorregão em poça de sorvete tombado no chão de corredor do estabelecimento, na observância do shopping de zelar pela segurança do consumidor, titular desse direito básico, configuração de dono. Beleza? Então, a pessoa estava andando no shopping, alguém lá deixou um sorvete cair no chão, o shopping não limpou, aquilo ali criou uma poça escorregadia, a pessoa estava andando, escorregou, se machucou, ajuizou a ação contra o shopping. Beleza? Segundo caso aqui, e aí esse caso eu vou trabalhar em três aspectos, né? Um ônibus, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção para ver se vocês pescaram. Um ônibus, por falha na manutenção do sistema do freio, veio atropelar Maria, causando danos também ao motorista e aos passageiros do coletivo. Situação interessante que eu trouxe aqui. E aí eu pergunto, o motorista, os passageiros e Maria são consumidores? Aí vocês vão ter que botar a cabeça para quebrar. Cabeça para pensar, né? Para quebrar não, para pensar. Vamos lá. Bom, os passageiros do ônibus parece ser a questão mais fácil de resolver. São consumidores standard, padrão, né? Eles pagaram para estar ali no ônibus, estão se utilizando o serviço de transporte, houve um acidente, são consumidores tranquilamente, certo? Agora, a Maria ela adquiriu um produto ou serviço? Não. Ela é consumidora? A gente já viu que sim, ela é consumidora por equiparação com base no artigo 17 do CDC, vítima de um acidente de consumo. Lembram-se disso? Beleza. E o motorista é consumidor ou não? Resposta que não. A gente viu que nas relações trabalhistas não se aplica o CDC e o motorista ele é um funcionário da empresa de transporte. Portanto, motorista não, passageiro sim, Maria sim. Beleza? Questão boa essa, hein? Bom, pessoal, então a gente encerra a aula por aqui, tá? A aula que vem a gente começa tratando dos serviços públicos, a gente vai ver a aplicação do CDC nos serviços públicos, tem algumas questões específicas relacionadas, e nós também faremos exercícios, né? Responderemos exercícios de concurso público relacionados aos conceitos de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, beleza? E aí a gente faz isso, e aí o tempo, né? Vai sobrar tempo ainda, e nesse tempo restante a gente já dá início à próxima tema, que provavelmente vai ser direitos básicos do consumidor. Combinado? Então é isso, pessoal. Um grande prazer, um abraço e até a próxima.